Fala pessoal, aqui é o Fábio do canal Boson Ciências e neste vídeo vamos começar o estudo sobre lipídios. Provavelmente você já ouviu falar bastante sobre lipídios. Os lipídios são um grupo diverso de substâncias orgânicas, macromoléculas, que inclui coisas do dia a dia como gorduras e óleos, que você provavelmente conhece, além de outros tipos de substâncias como ceras, algumas vitaminas, esteroides, por exemplo, colesterol, entre muitas outras substâncias. Na prática não existe uma definição muito precisa do que é um lipídio, mas os lipídios são substâncias que têm algumas características em comum. São macromoléculas hidrofóbicas e insolúveis em água, não polares, ou seja, eles não têm muita afinidade com água. É por isso, por exemplo, quando você vai lavar um prato engordurado, se você usar somente água você não consegue limpar, porque o lipídio ele não é solúvel em água. Você precisa, por exemplo, de uma substância como detergente para te ajudar na limpeza. E mais para frente a gente vai entender o porquê disso. No corpo humano, os lipídios têm diversos papéis, eles são importantes para a gente. E você provavelmente já ouviu falar de lipídios quando leu sobre gorduras em algum lugar, com a ideia de que as gorduras fazem mal à nossa saúde. E na verdade alguns tipos fazem mesmo. Porém, os lipídios têm diversos papéis importantes no corpo. Por exemplo, eles funcionam como reserva de energia, fazem sinalização entre as células, eles participam da constituição celular e muito mais. Então, na verdade, eles são importantes para nós. Bom, na verdade, o nosso foco no vídeo de hoje são as moléculas que constituem um tipo específico de lipídio. Mas antes, a gente vai ver uma classificação geral dessas substâncias. Então aqui eu trago uma classificação simplória até dos lipídios, com algumas das classes que a gente vai estudar nos próximos vídeos. Então aqui eu dividi os lipídios em dois grandes grupos, os saponificáveis e os não saponificáveis, ou seja, os que podem ser hidrolisados, quebrados com a água, e os que não podem ser hidrolisados. Os saponificáveis, por exemplo, são as ceras, os fosfolipídios, os triglicerídeos, que você já deve ter ouvido falar, esfingolipídios e outros tipos. Já os não saponificáveis, os esteróis, como por exemplo o colesterol e a prostaglandina. E a ideia aqui é a seguinte: os lipídios saponificáveis, eles possuem um ou mais grupos éster, eles podem ser hidrolisados, ou seja, quebrados pela água, mas na presença de uma substância específica, como uma base, um ácido ou uma enzima. Por exemplo, a lipase pancreática, uma enzima que tem no nosso pâncreas, que é utilizada na digestão das gorduras. Existem outras formas de classificação além dessa. Por exemplo, a gente pode separar os lipídios em lipídios complexos e simples, e outras ainda, mas a gente vai se ater primariamente a essa classificação. Muito bem, a gente vai começar a estudar os lipídios falando sobre uma outra categoria de substâncias orgânicas, os ácidos graxos. Por quê? Porque os ácidos graxos entram na constituição dos principais tipos de lipídios que a gente tem no nosso corpo. Os ácidos graxos são ácidos orgânicos, carboxílicos, com cadeia longa, ou seja, eles têm vários carbonos interligados. São ácidos monocarboxílicos, porque tem apenas um grupo carboxila, esse grupo COOH conectado a um radical, e a cadeia carbônica vai ter de 12 até 20 átomos de carbono, então são cadeias realmente grandes. E os ácidos graxos eles são classificados em dois grandes grupos, saturados e insaturados, que você também já deve ter ouvido falar bastante. Os saturados eles têm apenas ligações simples entre os carbonos e os insaturados têm uma ou mais ligações duplas entre os carbonos. Quando ele tem uma ligação dupla apenas, dentro daquela cadeia inteira, a gente chama ele de monoinsaturado. Se tiver mais de uma ligação dupla, a gente vai chamar de poliinsaturado. E o saturado significa, na verdade, saturado de hidrogênios, por conta das ligações entre os carbonos. Então, quando ele é saturado, você não consegue ter mais nenhum hidrogênio adicionado à molécula. Quando ele é insaturado, é possível adicionar hidrogênios à molécula. E aí um outro conceito que você já deve ter ouvido falar, o conceito de hidrogenação. Por exemplo, que a gente vê em gordura vegetal hidrogenada. A gente também vai falar disso num vídeo específico. E também vamos falar posteriormente sobre as gorduras saturadas, insaturadas e sua relação com a nossa saúde. Mas antes disso, vamos ver como é que é a estrutura de um ácido graxo. Isso que você está vendo aqui na tela é a estrutura molecular de um ácido graxo, o ácido palmítico, que é, por exemplo, o principal ácido graxo presente no azeite de dendê, entre outras substâncias. O nome técnico dele é ácido hexadecanoico, o hexa é de 6 e o deca é de 10, então 10 mais 6, 16. Ele tem 16 carbonos aqui em sua cadeia, todos eles com ligações simples. Então esse aqui é um ácido saturado.
Aqui no cantinho você está vendo uma foto de uma pilha que parece ser açúcar, mas na verdade é esse ácido, o ácido palmítico. Ele é sólido, está em temperatura ambiente. Aqui do lado esquerdo você está vendo o grupo carboxila, que é o que determina que essa substância é um ácido graxo organicamente. A cadeia carbônica com todos os carbonos interligados. As ligações são simples nesse ácido graxo, por isso ele é saturado. Se tivesse ligações duplas seria um ácido graxo insaturado. Além disso, a gente dá nome a alguns dos carbonos. Então esse carbono que você está vendo aqui do lado esquerdo, conectado ao grupo carboxila, a gente chama de carbono alfa. E o último carbono do outro lado, conectado a 3 hidrogênios, um grupo metil, a gente vai chamar de carbono ômega. Essa é a letra grega ômega. E provavelmente você também já ouviu falar de ômega alguma coisa. Por exemplo, ômega 3, ômega 6, ômega 9. Tem a ver com a posição deste carbono aqui. Legal? Muito bom. Então aqui eu tenho exemplo de um ácido saturado, somente ligações simples. Um insaturado do tipo monoinsaturado, e você vai ver que ele tem apenas uma ligação dupla. E veja que interessante, essa ligação dupla está no terceiro carbono contando a partir da posição ômega. Então ômega 1, ômega 2, ômega 3. Isso aqui é um ômega 3, ele é um ácido graxo que entra na constituição de ômega 3, de gorduras ômega 3. Olha que interessante, é por isso que chama ômega 3. E um poliinsaturado, aí com duas cadeias duplas. Também é um ômega 3, porque o que importa é a primeira ligação dupla que a gente encontra aqui. Se a primeira ligação dupla fosse na posição 6, a gente chamaria esse cara de ácido graxo ômega 6. E assim por diante. A gente vai ter um vídeo específico para explorar bem a fundo essa história dos ácidos graxos ômega 3, 6, 9 e sua relação com a nossa saúde também. E aqui mais alguns exemplos de ácidos graxos que a gente encontra na natureza. Ácido palmítico, que é saturado. Veja que aqui a representação da molécula é diferente. Em vez de mostrar os carbonos e os hidrogênios, a gente tem essas linhas nas quais cada vértice, cada esquininha dessa daqui, representa um carbono conectado com hidrogênios. Então aqui é um carbono com 2 hidrogênios, aqui outro carbono com 2 hidrogênios, carbono, 2 hidrogênios e assim por diante. E as ligações todas simples. Então, ácido saturado. Aqui um exemplo de um monoinsaturado, o ácido oleico, também bastante comum, que tem uma ligação dupla, que você está vendo aqui embaixo. Essa ligação dupla faz com que ele seja insaturado, monoinsaturado. E veja que a molécula ela se curva um pouquinho quando chega aqui nessa posição. Então quando a gente tem a ligação dupla, espacialmente a molécula se curva um pouquinho. E cada vez que você tiver uma ligação dupla, ela vai se curvar de novo. Aqui no poliinsaturado, o ácido linoleico, que também é extremamente comum, a gente tem duas ligações duplas. E veja que nesse caso a gente tem que representar os hidrogênios, para a gente saber o lado correto onde eles estão. Aí você vai perguntar, mas o que tem a ver? Tem lado específico? Eles não poderiam estar desenhados do outro lado aqui? Na verdade, esse é um conceito que você também deve ter ouvido falar, que é o conceito de gorduras cis e trans, principalmente gorduras trans, que tem a ver com a posição desses hidrogênios aqui nas gorduras e óleos mono e poliinsaturados. Também falaremos disso na parte de alimentação. Muito bem. Então aqui é uma lista com alguns ácidos graxos comuns, alguns nomes bastante comuns: ácido láurico, merístico, palmítico, que a gente viu, esteárico, oleico, linoleico e araquidônico. E o número de carbonos que tem na cadeia de cada um deles, aqui em ordem crescente. E as ligações duplas. Então a gente tem vários ácidos sem nenhuma ligação dupla, só ligações simples, alguns com uma, o linoleico tem 2 e o araquidônico tem 4. E aí você vai notar uma coisa interessante. Quanto mais átomos de carbono nos ácidos sem ligações duplas, maior é o ponto de fusão, como você está vendo. Portanto, essas substâncias são sólidas em temperatura ambiente. Aqui a temperatura está em graus Celsius. Então 43 graus Celsius, 54, 63, 69. Quando você tem uma ligação dupla aparecendo, mesmo com vários átomos, o ponto de fusão diminui bastante. Então o ácido oleico já é líquido a partir de 13 graus. E os ácidos linoleico e araquidônico, olha só, menos 5 e menos 50, então eles são líquidos em temperatura ambiente, portanto não são gorduras, não formam gorduras, formam óleos. Legal? Não que eles sejam as gorduras ou os óleos, eles entram na composição das gorduras. Veja que o ácido graxo em si não é um lipídio, o lipídio é o que ele vai formar, beleza? Vai formar quando? Quando se combinar com uma molécula de glicerol. Nos alimentos a gente vai encontrar os ácidos graxos, por exemplo, em azeites, como azeite de oliva, nos óleos, como óleo de canola, milho, soja, girassol, margarinas e manteigas,
sementes de linhaça, leite, derivados, ou seja, você já está percebendo que são alimentos gordurosos. Tá? Carnes, carne vermelha principalmente, e peixes, como salmão, truta, bacalhau, que, como a gente costuma ouvir por aí, são ricos em ômega 3, por exemplo. Então, os ácidos graxos presentes nesses alimentos. Legal. E qual é a importância dos ácidos graxos, então, para a gente? Eles entram na composição de diversos tipos de lipídios, como os triglicerídeos, que você já deve ter ouvido falar, e os fosfolipídios. Esses lipídios são constituintes das gorduras e óleos que a gente consome, além de fazerem parte da constituição estrutural do nosso corpo. Então, as nossas células elas têm essas substâncias em sua constituição. No nosso corpo e dos animais também. Por isso são parte importante da alimentação humana. Bom, gente, nesse vídeo a gente viu uma introdução aos ácidos graxos e aos lipídios. Agora você sabe o que é um ácido graxo, sabe como é a constituição dele, o que é um ácido saturado, insaturado, poliinsaturado e assim por diante. No próximo vídeo a gente vai estudar mais a fundo os triglicerídeos. Então, um lipídio, sim, agora um lipídio que é constituído da combinação de ácidos graxos com a molécula de glicerol. E eu vou explicar o que é o glicerol também. Mas antes da gente terminar o nosso vídeo, vamos responder algumas perguntinhas de revisão. Então vamos lá. Pergunta número 1. O que caracteriza um ácido graxo saturado? Temos aqui 5 alternativas. Você vai dar uma lida nessas alternativas, vai pausar um pouquinho o vídeo e tentar descobrir qual é a resposta. Conseguiu descobrir, gente? Então o que caracteriza um ácido graxo saturado? Ligações simples entre os átomos de carbono. As outras alternativas falam de ligações duplas, ou de ligações entre átomos de hidrogênio, que não tem nada a ver, ou de ligações peptídicas, que não tem nada a ver com lipídios, tem a ver com outra categoria de substâncias. Então, a alternativa E, ligações simples entre os átomos de carbono. Próxima questão. Que tipo de ácido é um ácido graxo insaturado? Aí a gente tem as alternativas de novo, dá uma lida nas alternativas e tenta descobrir a resposta. Conseguiu descobrir? Então, a resposta é ácido carboxílico de cadeia longa. As outras alternativas falam de ácidos sem hidrogênio, que não existe, de ácidos fortes inorgânicos, são substâncias orgânicas, tá? Os lipídios, os ácidos graxos também, ácido carbonatado, nada a ver, e ácido carboxílico de cadeia curta, não é de cadeia curta, é de cadeia longa, tá? Muitos carbonos, de 12 a 20 carbonos. E mais uma questãozinha para a gente encerrar. Qual das seguintes substâncias não é classificada como lipídio? De novo, dá um pause no vídeo, tente descobrir qual é a resposta. Descobriu a resposta, gente? Então vamos lá. Qual dessas substâncias não é classificada como lipídio? Os aminoácidos. Ceras são lipídios, prostaglandinas, triglicérides e o colesterol. Os aminoácidos são uma outra categoria de substância que vão entrar, por exemplo, na formação das nossas proteínas, dos quais a gente também vai falar na aula oportuna. Beleza, gente? Então é isso aí, pessoal. No próximo vídeo vamos falar sobre os triglicerídeos especificamente. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal Boson Ciências, se você não for inscrito ainda, e se já for inscrito, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e ser avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado aqui no canal. E se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like aqui embaixo. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.